RFI Convida. Silvano Mendes. Sabe aquelas perguntas que você nem sempre tem coragem de abordar, nem com seu médico? Pois é, um grupo de especialistas franceses e estrangeiros reuniu essas questões, às vezes embaraçosas, em um livro que acaba de ser publicado aqui na França e tem a participação de uma brasileira, a médica dermatologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Patrícia Debs, que é a nossa convidada de hoje. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Silvano. Que prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer recebê-la, prazer recebê-la. Patrícia, o título do livro é Ces questions que vous n'osez pas poser à votre médecin. Ou traduzindo, essas questões que você não ousa perguntar para o seu médico. É um livro que democratiza, de uma certa maneira, ou vulgariza algumas questões de saúde, algumas vezes embaraçantes, desconfortáveis, mas com textos escritos por especialistas sobre o assunto. Você contribui com 3 capítulos sobre questões dermatológicas, é isso? É isso sim, Silvano. Foi um prazer participar dessa obra coletiva. Os colegas realmente são franceses, eu sou a única estrangeira nesse livro. Sim, inicialmente me convidaram para um capítulo sobre dermatologia, doenças dermatológicas ou situações da pele que poderiam causar constrangimentos. Então, a intenção do livro é tentar atenuar esse constrangimento, dizer, olha, isso realmente pode te causar constrangimento, mas outras pessoas têm, ou tentar trazer de uma forma mais leve. Então, foi o que eu tentei fazer no capítulo. Depois que eu preparei o primeiro capítulo, eu fui solicitada a contribuir com mais 2 capítulos, um sobre alterações dos pelos, né? Muito pelo, pouco pelo, doenças também relacionadas aos pelos, aos cabelos. E o outro capítulo, o terceiro, é sobre glândulas sudoríparas e sebáceas, aquelas que produzem suor, cheiro, que podem se inflamar, podem causar acne. Então, enfim, que estão envolvidas em situações que nem sempre são doenças, mas situações que podem trazer a essa pessoa, que não precisa paciente, porque isso nem sempre é uma doença, né? Uhum. Como, por exemplo, uma pele muito oleosa, ou situações como glândulas inflamadas nas axilas, né, que a gente chama de hidrosadenite. Então, outras situações como produção excessiva de cheiro, né, enfim, no corpo. Então, foram capítulos que a gente teve que fazer uma coisa chamada popularização da ciência, né? Voltada para essa desestigmatização de algumas situações, trazendo essa correlação com essa atenuação do desconforto para essas pessoas. Então, na verdade, para mim foi um prazer enorme participar desse livro e ficou excepcional o conjunto todo. E justamente, qual foi a principal dificuldade para democratizar ou para tornar, para atenuar essas questões? Foi encontrar um vocabulário mais simples? Foi se colocar no lugar do paciente? Ou foi comparar com outras pessoas? Porque eu sei que teve um trabalho de pesquisa histórica também, né? Sim, Silvano, você tocou num ponto muito importante. Então, assim, você... como você mesmo disse, né? Eu sou professora da universidade e quando você ensina tecnicamente uma coisa, realmente, às vezes, é difícil você parar, transformar aquilo numa linguagem acessível para a população em geral. Sair do jargão profissional, do tecnicismo médico e falar para uma pessoa comum que tem aquela situação, que se vê naquele quadro e dizer para ela, em palavras simples, né? E o interessante desse livro foi o espaço que nós tivemos também, por exemplo, para fazer correlação com a doença ou a situação existente em pessoas conhecidas, celebridades.
Então, isso também, de certa forma, compartilhando, né, vamos dizer assim, o desconforto com uma outra, né, uma celebridade, pode ser que traga aí também uma atenuação do sofrimento e do desconforto da pessoa que tem essa doença ou essa situação. Personalidades de hoje ou do Do passado? passado. Daí veio realmente uma busca histórica, um resgate histórico, e não foi fácil, né? Contei com a ajuda de colegas também, que, olha, eu acho que aquela celebridade tal tinha tal doença. E muitas vezes ele não tinha um diagnóstico, mas existem fatos, né, que historicamente documentados por cartas, ou uma pintura, ou uma fotografia, ou isso ou aquilo que tinha relação com aquela doença. Uhum. Mas eu acho que a facilidade que eu encontrei para escrever os capítulos também, dessa popularização, desse linguajar mais acessível para a população, veio muito dessa minha inserção na literatura, né? Porque isso também me deu uma tranquilidade para escrever de uma forma mais literária, vamos dizer assim. Porque você né? tem uma carreira Uma que interface com a literatura. que é justamente de médica e de professora, mas você também tem uma atividade de escritora Literária. que acaba abrindo esse espaço também É. para uma escrita mais fluida, menos travada, né? Exatamente, exatamente. E essa questão dos tabus em termos de dermatologia, você citou alguns exemplos, né? Alguém que tem uma pilosidade abundante, alguém que transpira demais e não sabe por quê. Isso. Qual o principal tabu em termos de dermatologia? O que você percebe quando você recebe um paciente que tem aquela questão que trava, que a pessoa realmente não quer falar ou não tem coragem de falar, ou às vezes demora muito tempo para ir até um profissional? Então, Silvano, isso é curioso, porque isso depende muito do país, do lugar onde você mora, né? Então, por exemplo, para o brasileiro, né, está ambiente, por exemplo, para o brasileiro, como o corpo é mais exposto, porque usa mais tempo, vamos dizer, roupas mais curtas, manga mais curta, então, às vezes, as manchas na pele, elas incomodam mais. Porque tem uma exposição do Porque corpo e uma exposição ao sol também, Isso, né? então às vezes o vitiligo incomoda mais, é uma doença que traz um desconforto muito grande, e como você tem essa área corporal mais exposta no Brasil, pelo clima mesmo, né, a nossa costa imensa, né, e as pessoas, enfim, se expõem mais. Então, aqui já nem tanto, porque a pessoa usa uma luva, então já do dia a dia. Depende muito do lugar. Né? Depende muito. Então, mas eu creio que o vitiligo, ele causa muito constrangimento, né? A gente teve aí uma celebridade, Michael Jackson, por exemplo, né? Que eu acho que o mundo todo acompanhou o sofrimento, embora velada, não trazia isso tanto a público, mas eu acho que a gente acompanhou essa trajetória, né? Relacionada a essa doença com ele. E você percebe uma diferença entre a facilidade de aceitar e de falar sobre questões desconfortáveis do ponto de vista dermatológico entre homens e mulheres, por exemplo? Tem um assunto que é mais tabu para os homens ou mais para as mulheres que de repente têm o hábito mais de cuidar da pele. Você percebe essa diferença? Ou isso já mudou? Tem mudado também, como eu tô falando, depende da localização, né? Mas, por exemplo, a perda de cabelos, né? Ela pode ser mais aceita pelo homem, até porque é um processo natural, né? E pela mulher isso já não é tão aceito, embora os homens tratem também, todo mundo trata, mas é uma situação que, vamos dizer, incomoda muito mais as mulheres, né? A perda dos cabelos. Então, realmente tem situações ou excesso de pelos na face, então tem mulheres por questões até né, da origem, por questões, várias outras questões relacionadas com essa situação que também incomodam. Então depende muito mesmo do lugar onde a pessoa está inserida, daquela comunidade, depende muito se aquilo é comum naquela comunidade, naquele país ou não. Mas sim, né, em geral, as manchas
manchas na pele, o excesso, a falta de pelo, né? Incomoda muito, como você falou, países quentes, né? O Brasil, por exemplo, o excesso de sudorese, né? Que é a hiperidrose, né? Que é quando a pessoa sua muito e vive com a roupa molhada, isso pode trazer um constrangimento. Então, o que fazer? O livro não traz só o problema, ele traz dicas também para tratamento, né? Quando é possível você fazer alguma coisa em casa ou algumas dicas e, evidentemente, o tratamento que o médico faria. E a gente percebe que é uma questão, às vezes, mais cultural do que uma questão de saúde e uma questão sanitária. Tem as duas coisas, né? Porque, por exemplo, a hiperidrose não se constitui exatamente numa doença, é uma situação, né, que pode trazer desconforto. Então, e se isso incomodar, o nível que incomoda, se aquela hiperidrose, ou seja, excesso de sudorese, né, vai trazer um cheiro associado, um cheiro que incomoda as outras pessoas, então isso tudo tem, aí cada coisa vai ter seu lugar, né? E a gente traz isso de uma forma bem suave, mostrando as causas, mostrando as consequências, mostrando as opções de tratamento, o que a gente tem de mais moderno, sem ser técnico demais, né? O livro acabou de sair aqui na França, tem projeto de tradução? Será que vai ter uma versão em português? Foi publicado pela Men's Science. Que é uma editora conceituada. Isso, o editor é Philippe Charlier, um médico francês, e eu não sei te dizer, mas eu creio que sim, porque é uma editora muito grande, né, com provavelmente, espero que sim, né, eu acho que é um livro que, se publicado no Brasil, teria também um público grande. E Patrícia, além desse livro, você participa atualmente de alguns projetos de pesquisa, entre eles um projeto em parceria com a Centrale Supélec, que é uma grande universidade, faculdade de engenharia, bastante reputada por aqui. Fala um pouco para a gente sobre esse projeto. É verdade. A Central Supélec, ou Central Supélec, como você mesmo disse, ela é uma junção, né, de áreas de engenharia e matemática, e especificamente eu venho com uma equipe também de estatísticos e profissionais que estão no programa de pós-graduação de engenharia ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo, com colaboração com o programa de pós-graduação do qual eu participo, que é o Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas, também da UFES, lá no Espírito Santo. E essa parceria, ela se dá no sentido da gente tentar estabelecer um modelo matemático para estudar a tendência de casos de hanseníase no Brasil e no mundo. Então, esse modelo matemático, então você veja aí que essa interprofissionalização, né, da ciência, ela é necessária, né, para a gente tentar achar aí resultados, números que podem ser utilizados para as políticas de saúde pública, para a gente poder prever o número de casos de hanseníase nessa década no Brasil, e talvez a gente consiga fazer isso a nível de mundo. Hanseníase ainda é uma doença endêmica no Brasil, o país é o segundo em número de casos, o primeiro é a Índia. E ainda preocupa pela magnitude da hanseníase de provocar incapacidades, e hoje nós temos no mundo em torno aí, existem estimativas, né? Quando eu falo tendência, quer dizer uma estimativa, né? Existe uma estimativa aí de torno de 4 milhões de pessoas vivendo com as incapacidades relacionadas pela hanseníase. Então, é uma doença que tem pouca atenção, né? A nível de mundo todo, mas é uma doença que nos preocupa bastante, né, no Brasil e a Organização Mundial de Saúde. Então, essa é a proposta dessa parceria com a Central Supélec. Eles têm um laboratório de sinais e sistemas, que é muito desenvolvido, e a gente tem uma parceria com um pesquisador da Central Supélec, Pascal Bondon, e o professor da UFES, o Valdério Reisen, e junto comigo nós vamos tentar, e os estudantes que estão já chegando, a equipe está chegando, né? Hoje chega antes de ontem chegou um outro, e nós já, até sexta-feira, nós temos aí uma equipe já boa para a gente trabalhar esses temas que misturam muito questões da França, questões do Brasil. Essa parceria ela é muito importante para as instituições de ensino brasileiras. E a UFES
marcando aqui, né, a sua contribuição, a sua participação nessa luta. Perfeito, parceria então importante para falar sobre um assunto importante, troca de conhecimento, Isso. de experiências e de expertise da França com o Brasil e essa troca interessante. Muito obrigado, Patrícia Debs, médica dermatologista, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, coautora do livro Ces questions que vous n'osez pas poser à votre médecin, as questões que você não ousa perguntar para o seu médico, publicado pela editora Human Science. Obrigado pela presença aqui no RF Convida. Eu que agradeço, Silvano. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês.